Santa Rita de Cássia foi uma mulher que determinou-se por Deus. Mesmo diante de todas as tribulações, ela decidiu amar. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a cruz, amar com a cruz. Ela é considerada a santa dos casos impossíveis, pois tudo conseguia através da oração. Ora, se em vida tudo Deus lhe dava, imagina agora, mais próxima do que nunca de Deus nosso Senhor. Protege e ora por todos aqueles que imploram sua proteção. Santa Rita de Cássia era filha única, nasceu em 1381, em uma pequena localidade de Cássia, Umbria, na Itália. Seus pais, Antônio e Amata, eram conhecidos como pessoas nobres e caridosas, os pacificadores de Cristo. Não sabiam ler nem escrever, mas ensinaram à filha tudo sobre a fé em Jesus e Nossa Senhora. Eles contavam a ela também histórias da vida de muitos santos e santas, o que muito contribuiu para sua formação. No dia seguinte ao batismo de Santa Rita, sua família notou um enxame de abelhas brancas voando ao seu redor, enquanto ela dormia em seu berço. No entanto, as abelhas entraram e saíram pacificamente da boca sem causar nenhum dano ou ferimento. Em vez de ficar alarmada por sua segurança, sua família ficou perplexa com essa visão. Isso foi tomado para indicar que a carreira da criança deveria ser marcada pela virtude, amor aos sofrimentos de Nosso Senhor e a vida interior. Santa Rita de Cássia queria ser religiosa, para entregar sua vida totalmente a Cristo, mas seus pais escolheram para ela um marido, como era costume na época. O marido escolhido foi Paulo Ferdinando. Nos primeiros anos de seu casamento, Rita constatou que Paulo era um homem imoral, violento e irascível, tendo inúmeros inimigos na região de Cássia. Por causa dele, Santa Rita sofreu por 18 anos. A santa, no entanto, não desanimou, mas por amor a Cristo, suportou seus insultos e infidelidades por muitos anos, orando a Deus e aos santos por sua conversão. Com o tempo, Paulo acabou por mudar de vida, tornando-se um bom marido e renunciando por ela a uma antiga disputa familiar. Com ele, Rita acabou tendo 2 filhos, os quais pôde criar na Santa Fé Católica. Paulo se converteu e mudou sua vida conjugal de tal forma que as amigas de Rita e as mulheres da cidade vinham aconselhar-se com ela. Paulo, embora verdadeiramente convertido, tinha deixado um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Assim, um dia, ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Foi brutalmente assassinado por um homem chamado Guido, membro da família do Chique, adversária dos Mancini. Mesmo agora estando sozinha para cuidar de 2 crianças pequenas, Rita deu um perdão público, durante o funeral de Paulo, aos assassinos de seu marido. O irmão de Paulo, Bernardo, no entanto, tentou depois convencer os filhos de Rita a se vingarem da morte do pai, convencendo-os inclusive a aceitá-lo como tutor e a abandonar sua casa com Rita, para ir morar na mansão dos Mancini. Eles juraram vingar a morte do pai. Santa Rita, então, pediu a Deus que não deixasse eles cometerem este pecado mortal. Logo os 2 ficaram muito doentes, de forma incurável. Antes que eles morressem, porém, Santa Rita ajudou os 2 a se converterem ao amor de Deus e ao perdão. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai e morreram. Depois disso, Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os 3 estavam juntos no céu. Assim tudo tinha valido a pena. Após a morte do marido e dos filhos, Rita desejou entrar no mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia, mosteiro das Irmãs Agostinianas, obedecendo ao chamado que sentia desde menina. As irmãs, porém, estavam em dúvida sobre sua vocação, visto que tinha sido casada, o marido fora assassinado e os 2 filhos morreram. Por tudo isso, elas não queriam aceitar Rita no mosteiro. Novamente recorrendo à oração, Rita implorou a Deus para que a admitissem no mosteiro, e assim foi feito. Numa noite, Santa Rita dormia, quando ouviu uma voz a chamando. Ela abriu a porta e estavam ali São Francisco, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse, e depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram, e Rita sentiu um suave empurrão. Ela caiu em êxtase e, quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando este com as portas trancadas. Então as irmãs não lhe puderam negar a entrada. Rita viveu ali por 40 anos. Em dúvida se a vocação de Rita era verdadeira, a superiora mandou-a regar um pedaço de madeira seca que estava no jardim do mosteiro. Ela deveria fazer aquilo por 1 ano.
Rita obedeceu com paciência e amor. Depois de 1 ano, para a surpresa de todos, mais um milagre aconteceu. O galho se transformou numa videira que dá uvas até hoje. Uma vez religiosa, Rita entregou-se ainda mais à oração e dedicou-se à tarefa de estabelecer a paz entre as partes hostis de Cássia, tendo conseguido, por exemplo, resolver o conflito entre os Chique e os Mancini, que lhe custara tanto o seu marido quanto os seus filhos. Através da oração constante, Rita fazia muitos milagres, sendo talvez um de seus mais ilustres a cura de seu cunhado Bernardo, quando este foi infectado pela peste negra, que invadia toda a Europa da época. Quando Rita tinha aproximadamente 60 anos de idade, orando aos pés da cruz, pediu a Jesus que pudesse sentir um pouco das dores que ele sentiu na sua crucificação. Então um dos espinhos da coroa de Jesus cravou-se em sua cabeça e Santa Rita sentiu um pouco daquela dor terrível que Jesus passou. O espinho fez em Santa Rita uma ferida de tal forma que ela tinha que ficar isolada de suas irmãs por conta do mau odor que exalava dela. Assim ela fazia mais orações e jejuns para Deus. Santa Rita ficou com a ferida por 15 anos. A chaga só foi curada quando ela foi a Roma no Ano Santo. Quando voltou ao mosteiro, porém, a ferida se abriu novamente. Quando Rita já estava acamada no mosteiro, perto do fim de sua vida, foi visitada por uma prima. Ao chegar lá, a mesma perguntou a Santa Rita se ela desejava ver algo de sua antiga casa. Rita respondeu pedindo uma rosa do jardim. Era janeiro, estação em que não há rosas em Cássia. No entanto, quando sua parente chegou na antiga casa de Rita, uma única flor rosa foi encontrada no jardim, e sua prima trouxe de volta para Rita no mosteiro. Santa Rita estava com 76 anos. Sua ferida cicatrizou-se e seu corpo começou a exalar um perfume de rosas. Uma irmã chamada Catarina Mancini, que tinha um braço paralítico, ao abraçar Santa Rita em seu leito de morte, ficou curada. No lugar da ferida de Santa Rita, apareceu uma mancha vermelha, que exalava um perfume celestial, que encantou a todos. Logo apareceu uma multidão para vê-la. Então tiveram que levar seu corpo para a igreja, e lá está até hoje, exalando suave perfume, que a todos impressiona. Após seu enterro, o corpo de Santa Rita foi exumado 3 vezes, antes de sua beatificação, em 16 de julho de 1627, a pedido do Papa Urbano VIII. O corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente como no dia de sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural. Conservados nos arquivos da Diocese de Spoleto, Itália, estão ainda muitos outros relatos impressionantes que se deram ao longo destes séculos. Os olhos de Santa Rita que teriam aberto sozinhos, por exemplo, e o seu corpo inteiro que se teria movido dentro do caixão, de um lado para o outro, chegando mesmo a levitar até o topo da urna, na presença de várias testemunhas. Embora tenha perdido em parte sua coloração natural, mesmo mais de 562 anos depois de sua morte, o corpo de Santa Rita permanece incorrupto e se encontra exposto e disponível ao público na Basílica de Santa Rita, em Cássia, na Itália. Sua festa é celebrada no dia 22 de maio. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.